Peças raras. E agora um especialista em podcasts, videocasts, em rádio, né? Ele é uma autoridade no assunto, está aqui no nosso time também, que é uma grande alegria. Professor Marcelo Abud, com as últimas notícias de onde? Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, curioso. Bom dia, curiosa, que está sempre querendo saber o que acontece na podosfera, esse incrível universo dos podcasts. É isso, é isso. Tá vendo? Eu te ajudo um pouco também, né? É uma audioajuda, não é isso? É isso aí, é isso mesmo, uma audioajuda. É sobre o que vamos falar hoje, hein, Marcelo Duarte? Parece que você está aí lendo... Coincidência! Pois é, leitura de pensamento. É isso aí. Muito bem, então vamos lá. O que é audioajuda? Quem que Então, inventou esse audioajuda... na verdade, assim, eu não sei se alguém usa esse termo. Eu fiz um episódio em 2010 de um outro podcast que eu produzia semanalmente chamado Bermuda Folgada. Era um podcast que tinham 3 gerações, né? Eu, o Edu Malavéia, lá de Belo Horizonte, que está fazendo o podcast da Rádio Malavéia, que está brilhante, tô participando lá também, hein? Tô produzindo vários episódios. E o Daniel, né? O Daniel, que foi meu assessor aqui durante muito tempo de produção, tudo, ele também participava dos episódios. E a gente fez uma vez um episódio chamado Audioajuda, um pouco na linha dos programas que a gente gostava de ouvir, principalmente no domingo à noite. Então tinha o Flávio Gicovati, que foi muito importante, mas outro dia eu falo sobre ele, para mim, né, na minha vida particularmente. Tem um outro programa que também eu participei na Band FM, que era um programa de domingo à noite, que os ouvintes ligavam e conversavam com outros ouvintes, e não tinha muito uma pauta, né? E a ideia era essa, era ouvir e falar, era ter esse espaço. E um que eu trouxe aqui até como uma homenagem ao Vini França, que nos surpreendeu aí recentemente, agora em março, né? Ele acabou morrendo com um câncer na língua, né? Então, em 19 de março, a gente perdeu o Vinícius França, o Vini França, e ele comandou na Nativa FM um programa chamado A Gente Precisa Conversar. Então, eu queria trazer um trechinho desse programa, porque o podcast que a gente vai falar na sequência é muito parecido, tem a mesma linha, né, de linguagem e tudo mais, e também essa questão das vozes mais imponentes e tudo mais, como era a do Vinícius França no A Gente Precisa Conversar, domingo à noite na Nativa FM. Isso nós estamos falando de 2010, Marcelo Duarte. Vamos rodar, e é uma belíssima homenagem que o Marcelo Abud faz agora. Vamos ouvir. Nativa FM. A gente precisa conversar. A gente precisa conversar. E vamos conversar. Deixa eu conversar agora com você sobre uma coisa que é muito importante para mim. Quando eu e a Fátima conversamos sobre começar o A Gente Precisa Conversar, a gente discutiu uma série de coisas. Desde como o programa seria e até onde a gente iria. A gente tinha um certo receio de que a gente pudesse ser visto como alguma coisa assistencialista. Então eu parei e falei, Fátima, olha, eu sou um jornalista, eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou psicólogo, e você lida com o comportamento humano. O que a gente pode dar para as pessoas é informação. E informação é uma coisa que, como jornalista, eu estou acostumado a obter. Jornalista tem uma vantagem em cima de outras pessoas. O que ele não sabe, ele pergunta. Isso é muito legal. Você pode perguntar tudo. Eu não sei tudo. Zé Paulo de Andrade, que é um jornalista com quem eu trabalhei, que eu respeito muito, uma vez ele me disse: o que eu sei enche livros, enciclopédias, mas o que eu não sei enche bibliotecas. A gente nunca sabe tudo. Vamos lá. Então tem um programa na podosfera que segue essa linha, é isso? É um programa que segue essa linha, já teve outros nomes, mas de toda forma ele é quase contemporâneo do Vini França aí na Nativa FM, e com um locutor que passou por essas rádios populares, fortes aqui em São Paulo, que é o Flávio Siqueira. O Flávio Siqueira, ele está há bastante tempo na internet,
e fazendo algo que também lembra um pouco o que era o Hélio Ribeiro, né, com o poder da mensagem. Então, seguindo essa tradição, tem vários programas até hoje no rádio, né, que o Laércio Marcel é outro que tem feito isso no rádio atualmente, mas o Flávio Siqueira está com o Mensagens que Chegam pela Manhã. De segunda a sábado, ele faz na Rádio Inverso, que é uma rádio de internet, né? radioinverso.com é o site, e lá ele faz ao vivo e depois deixa como podcast. A gente pode encontrar, por exemplo, no Spotify, todos os episódios, e é bem bacana porque tem essa questão de trazer uma mensagem, conversar com o ouvinte, dar espaço para as pessoas participarem, e vira esse programa de mão dupla, né? Em que as pessoas se colocam, são ouvidas, e outras pessoas, outros ouvintes também comentam aquilo que a mensagem acabou gerando, proporcionando naquele dia. Não tem um roteiro muito fechado, tem uma mensagem que é propulsora do que vai acontecer, e a participação do público, muito na linha do que era o A Gente Precisa Conversar. E desde 2012, o Flávio Siqueira tem feito essas mensagens em rádio web, na internet, no YouTube e agora no podcast, que dá para a gente encontrar em Mensagens que Chegam pela Manhã. Essa é a Rádio Inverso, porque a vida tem muitos sentidos. No ar. Mensagens que Chegam pela Manhã, com Flávio Siqueira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. O convite é para que saiamos da caverna, para que saiamos do lugar escuro, úmido, e para que possamos nos expor ao sol. O sol esquenta, o sol ilumina, o sol traz saúde, o sol promove vida. O sol nos faz ver aquilo que estava escondido, aquilo que estava encoberto por sombras. Nós somos isso, a síntese entre luzes e sombras, entre bem e mal, mas que o sol brilhe sobre nós, para que então a gente possa enxergar. Não importa se você está numa região hoje de tempo nublado ou chuvoso, como está Porto Alegre, de onde eu falo, se está frio, se está noite, talvez você esteja me ouvindo em outro fuso horário, ou talvez esteja ouvindo depois, aqui no site da rádio, no Spotify, tudo bem. Eu não estou falando necessariamente do sol geográfico colocado aí sobre a sua cabeça, até porque, mesmo que você não esteja vendo o sol, a vida continua, a vida é viabilizada por conta dessa luz, dessa estrela de quinta grandeza, com essa distância da Terra que nos gera essa condição propícia para a vida aqui. Mas além disso, o sol da consciência, a consciência que se projeta sobre os nossos caminhos, dando sentido a eles. Como a gente fala todos os dias aqui, o sentido de cada dia, o sentido de cada movimento, desenvolvendo a habilidade de enxergar e de experimentar a vida hoje. Muito legal, né? Que tem meio esse aspecto que a gente chama nos livros de autoajuda, né? E no podcast a gente fala em audioajuda, muito bacana. Pode falar. Não, é isso, é justamente essa associação, né, com algo que é bastante tradicional nos livros e que sempre está aí entre as paradas dos livros, né? Você deve saber melhor do que eu, né, Marcelo Duarte, mas acho que livro de autoajuda está sempre ali entre os 10 mais, tem algum ali. E no caso do áudio, também tem ganhado bastante espaço, sempre existiu, né? E agora os podcasts, eu destaco este, porque já tem mais de 10 anos que o Flávio Siqueira tem feito essas mensagens, né? Então já é um programa de larga experiência, mas tem muitos outros que seguem também esta tendência. É bem interessante para quem gosta de autoajuda, de audioajuda, para quem gosta de conversar, ouvir mensagens, é uma dica que acredito que vai agradar o nosso público. Maravilha, olha que dicaça do Marcelo Abud no programa de hoje, e semana que vem tem mais. Sempre dicas de podcast vamos lá de novo, na Podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Ó, que bonito isso. Valeu, Xará, até a semana que vem, obrigado. Valeu, até lá, um grande abraço.